quem os holofotes estão mais e quem dá mais ênfase. Sendo assim, ao ter lido o livro, nós, na verdade, estudamos bem mais referente a esta aula de hoje, porque o livro vai tratar de forma mais abrangente, dá uma pincelada na questão da Trindade, mas, como eu disse, ele é mais focado em Deus Pai. Observe essa pequena reflexão. Se todos os seres humanos ficassem subitamente cegos, o sol continuaria a brilhar durante o dia e as estrelas à noite, pois estes nada devem aos milhões que se beneficiam de sua luz. Igualmente, se todos os homens se tornassem ateus, isto em nada afetaria a Deus. Nós precisamos iniciar com esse conceito entendendo que nada muda aquilo que Deus é. Porque eu fiz, porque eu pequei, porque a humanidade agiu assim ou agiu assado. Isso não muda quem Deus é, não mudará. Ele é Deus e ponto final. Amém? Ele é aquilo que é em si próprio, independentemente de qualquer coisa. E a fé em Deus, ou seja, o fato de nós acreditarmos em Deus, crermos em Deus, nada vai mudar na pessoa dele. E duvidar dele também nada vai lhe tirar. Você pensa que um ateu incomoda a pessoa de Deus? Não muda nada. Deus continua sendo quem ele é. Isso não, na verdade, não interfere em nada no que diz respeito ao ser de Deus. Interfere sim para a pessoa. É o fato dela negar a fé em Deus, negar a crença em Deus. Para ela se traz alguns agravantes muito severos. O Deus Todo-Poderoso, exatamente por ser Todo-Poderoso, não carece de apoio. A imagem de um Deus nervoso e conciliador, tentando agradar os homens para ganhar o seu favor, não é realista. Muitas pessoas têm essa imagem de Deus, pensam que Deus é alguém que está ali precisando agradar o homem, então ele libera de vez em quando algumas bênçãos para que de alguma forma possa fazer uma moral com a gente. Então nosso conceito, nós temos essa concepção popular de que Deus é esse ser que talvez, muitas pessoas pensam assim, Deus precisa fazer alguma coisa para que o homem mantenha essa relação com ele. E na verdade, irmãos, Deus não precisa em nada da gente, zero. Nada mudaria para Deus se nós existíssemos ou não existíssemos, mas existe um contexto de amor, infelizmente os homens, por essa autoimagem elevada, ou a se achar que é alguma coisa, pensa que nós, de alguma forma, Deus depende da gente, ou precisa, ou quer ter o homem perto. Se Deus não tiver você, ele vai ficar chorando. Irmão, não existe isso. Deus é Deus e pronto. E eu quero iniciar falando ali, vê se tem o próximo slide, meu querido. Isso. Eu não sei porque que minha esposa botou a foto desse, parece o ET conectando ali, ó. Deus não é meramente uma energia, uma força cósmica, ele é uma pessoa. Nós falamos amplamente disso na nossa primeira aula, quando nós falávamos sobre a Trindade e explicávamos que são três pessoas distintas formando um único Deus. Lembra que nós falávamos que isso é o mistério da Trindade, um Deus único que se manifesta em três pessoas distintas. Então é importante a gente entender que Deus não é meramente uma energia, uma força. Na época que eu falava sobre o Espírito Santo, que não é uma pombinha, não é uma aguinha, não é uma forcinha, não é um ventinho. Ele é uma pessoa. E a Escritura mesmo nos apresenta isso em Números 23:19, dizendo que Deus não é homem para que minta, mas apesar de não ser homem, ele tem uma personalidade. Porque personalidade não é um atributo exclusivo dos seres humanos. Vemos isso na figura dos anjos, sejam eles anjos caídos ou anjos eleitos, mas todos possuem uma personalidade. Com Deus também é assim. Deus é uma pessoa. Amém ou não? Glória a Deus. Tendo dito isso, nós vamos avançar um pouco aqui nesta disciplina, ou nesse estudo de hoje, sobre a teontologia.
próximo, inescrutabilidade. Pode passar esse. Isso, obrigado. Inescrutabilidade. Mesmo sendo um Deus que se revelou ao homem, isso não significa que ele seja tão conhecível quanto qualquer outro ser. Esta palavra inescrutável, ela está ligada, ou ela seria sinônimo da palavra insondável, ou seja, aquilo que não se pode medir, aquilo que não se pode apalpar. Deus é algo que não se pode, de alguma forma, a gente conseguir compreendê-lo totalmente. Ninguém no universo pode conhecer totalmente a Deus, a não ser Ele mesmo. Tem até as músicas que a gente canta, porque isso está na Bíblia, né? Ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus, porque é como se fosse imaginem um oceano sem fundo. Porque a pessoa pensa, agora eu conheço muito a Deus, eu já estou no CPM. Estou no CPM. Deus olha assim, e aí? Grande coisa. Porque ele é um oceano sem fundo de conhecimento. E a gente, cada vez que caminha mais, que estuda mais, a gente vai perceber que nós não conhecemos nada de Deus. Sobre como Ele vai agir, de como Ele é, dos seus atributos, de como Ele é perfeito. Então essa inescrutabilidade, a palavra inescrutável, remete justamente a isso. É aquele que é impossível de ser investigado, impossível de ser compreendido. Deus é insondável, alguém que não se pode sondar. Eu quero ler o texto para reforçar, você está aí, Romanos 11:33. Abre na sua Bíblia então, por favor, ou no seu smartphone, Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, o texto que eu mencionava agora há pouco. A profundidade das riquezas. Quem achou, diga amém. Amém. Não vão dormir não, hein, gente, senão eu vou jogar água em vocês, hein? Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Irmãos, Deus é Deus e ponto. Ele não precisa de ninguém para nada. Nós, seres humanos, temos apenas um vislumbre da divindade do Senhor. Agora, dizer que nós não podemos conhecer tudo sobre Deus não é o mesmo que dizer que nós não podemos conhecê-lo, ou que esse conhecimento é incerto ou inseguro. Veja, eu não consigo ter a totalidade do conhecimento de Deus, mas nós já o conhecemos. Nós já tivemos o nosso encontro com Deus. Nós já tivemos um ponto de partida neste relacionamento, e daí então nós estamos prosseguindo nessa caminhada. E isso não anula essa história que nós estamos vivendo com Deus, porém é importante a gente ter a consciência que nós ainda não sabemos tudo sobre Ele. Por isso, uma atitude de indiferença é altamente pecaminosa e inaceitável perante Deus. Quando nós vimos para um culto e a gente pega e fica aqui indiferente, quando um irmão vem para uma aula de ensino, para um culto de celebração, e a pessoa fica assim, de novo vai pregar sobre esse texto da mulher com fluxo de sangue. Eu já ouvi mais de 50 pregações desse texto, de novo esse texto. E isso é talvez se mostrar indiferente pela palavra, porque Deus é essa profundidade, e talvez naquele dia Ele vai usar o pregador ou a pregadora para falar alguma coisa comigo pertinente àquele texto.
da sua ampla profundidade que Ele quer ainda me ensinar, que eu não estou sabendo ainda. Por isso a indiferença é quando eu digo assim, isso eu já sei, não preciso disso não. A indiferença é um dos pecados terríveis, porque é como se nós ficássemos fazendo de conta que Deus não está ali. Muitos de nós com certeza já fomos tratados com indiferença num comércio, por exemplo, e a gente chegou lá para ser atendido e o atendente nos tratou com indiferença. O que é isso? É como se ele tivesse feito de conta que você e eu não estávamos ali. Ficou mexendo no celular, deixou você lá esperando 5, 10 minutos, tratou você de forma indiferente. E a gente sai do estabelecimento marara, enfurecido, dizendo: eu nunca mais compro aqui, esse lugar nunca mais vai ver meu dinheiro. Aí eu te pergunto, como você acha que Deus se sente quando Ele é tratado de forma indiferente? Né? Então é importante a gente entender isso. Nós temos que valorizar a presença de Deus, mesmo não o conhecendo Deus completamente, ou conhecemos suficiente para alcançar salvação e para agradá-lo e para caminhar com Ele, na certeza de que Ele existe, que Ele é bom, que Ele é galardoador, perdoador e que Ele nos ama acima dos nossos pecados, nos amou e nos resgatou da onde nós estávamos, num largo de charco de lama do pecado. Amém ou não? Amém. Número 2, a existência de Deus. Hoje um número cada vez maior de pessoas diz não acreditar na existência de Deus. São os ateus. Eu costumo chamar de à toa, mas o pessoal chama de ateu, né? São aqueles que querem de alguma forma afirmar que se Deus não pode ser visto, se Deus não pode ser ouvido, se Deus não pode ser tocado, então não há como provar que Ele existe. Parece coisa de criança, né? A atitude do ateu é quase comparado com uma infantilidade de uma criança. Porque, pasmem você, um dos argumentos dos ateus é justamente esse. Como é que eu vou acreditar num negócio que eu não vejo, num negócio que eu não posso escutar, num negócio que eu não posso apalpar? E, de fato, se logo os ateus não acreditam em Deus, eles também não acreditam na Bíblia, muito menos em Jesus Cristo. Por isso eu chamo eles de à toa. Né? Não é ateu, é à toa. Então, de fato, a Bíblia nunca vai procurar discutir sobre a existência de Deus. Ela já começa narrando a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque a Bíblia foi escrita, é uma carta de amor, um manual de vida para aqueles que acreditam em Deus. Então ela já começa assim em alto estilo. No princípio criou Deus o céu e a terra. O ateu, quando lê isso, já fica com alergia, diz: não, esse livro é maluco. Então ele não vai concordar com nada. Se ele não acredita em Deus, ele não acredita na Bíblia, não acredita em Jesus, não acredita em salvação, não acredita em vida após a morte. Ou seja, morreu, enterrou, as formigas, as baratinhas vão comer o corpo lá, e depois disso não tem mais nada, está tudo bem. E é assim que eles acreditam, né? E nós vamos descobrir um dia quem estava certo, né? Se eles estiverem certos, o que nós vamos perder com isso? Nós ficamos aqui seguindo uma religião, não traí minha esposa, não fui para bagaceira, não roubei um banco, e tá bom, não tem nada depois. Agora, se tiver algo depois, e aí chega lá, ele der de cara com o rabudo lá, com o rabo de seta, com o seu garfo de tridente, e disser para o camarada: senta aí nessa cadeira pegando fogo, que eu vou já te atender, que eu já vou fazer tua passagem para você ir para o teu quarto novo em chamas. Aí vai ficar ruim para aqueles que, né, se autodenominaram ateus e disseram: Deus não existe. Isso era conversa fiada de pastor que quiser enfiar minhoca na sua cabeça para arrancar o seu dinheiro, com aquela história de dízimo. Bom, nós vamos descobrir quem estava certo. A existência, aquele que nega a existência de Deus é chamado na Bíblia de tolo. Isso está
uma referência ali em Salmos 14, eu não sei se eu vou ler por causa do tempo, nem sei se está aí. Disse o tolo em seu coração, não há Deus. Salmos capítulo 14, verso 1. Ainda, irmãos, que muitas pessoas acreditem em Deus, o número daqueles que acreditam, ou ainda que muitas pessoas não acreditem em Deus, o número daqueles que creem são muito maior. Até pessoas que não frequentam nenhuma igreja e talvez pratiquem qualquer tipo de religião, ainda há um número maior de pessoas que acreditam nessa existência de um ser superior, por olhar, por exemplo, para a natureza, por ver a beleza da vida, a beleza dos animais, a beleza de tudo que existe, porque a própria criação aponta para um ser superior, um Deus maior, ou esse ser superior, a criação, os seres vivos, tudo isso revela, né? Até a forma assombrosa como que a própria vida é gerada, né? Uma sementinha minúscula, daqui a pouco, depois de 9 meses, aparece um negócio de 4 quilos lá em casa. Então a vida em si, ela é uma coisa magnífica. E uma pessoa que tem um pingo de noção de cérebro e parafuso da cabeça no lugar, ele vai acreditar em Deus. Ele pode se dizer, quando o IBGE bate na porta, não, eu sou católico, eu só não sou praticante, mas ele é um cristão, ou seja, alguém que crê em Cristo. E quando ele precisa de alguma coisa, ele diz assim, se Deus quiser, isso vai dar certo. Então ele tem em mente que existe um ser superior, mesmo que ele não seja de nenhuma religião praticante, propriamente dita, pela criação que ele teve, por estar num país predominantemente cristão, né, de sua base talvez antigamente católica, mas ele acredita que existe esse ser superior, que é nós que temos essa revelação, cremos que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém ou não? Amém. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Deixa eu abrir o Google aqui, vai lá. Não é nada difícil. Então vai, meu irmão. Aí, como eu estou recém-chegado na igreja, né? Mas eu estou aprendendo junto com vocês. Logo de início você fala assim, pastor, que Deus é uma pessoa. Não é isso? Não é isso? Sim. Aí depois diz que o ateu ele não acredita em Deus, não acredita em tal, tal. E como eu posso entender que Deus é uma pessoa? Uma pessoa. Na verdade, é o conceito de pessoa que é diferente, né? Não é uma pessoa como você olha assim, um ser humano. Quando a gente diz que Deus é uma pessoa, é no sentido de que é alguém que existe, uma coisa que é palpável, de que talvez não é alguém que você consegue ver, mas a gente até brinca quando vai ensinar as crianças na salinha. Deus é como um vento, você sopra, você não vê, mas você consegue sentir. Talvez muitos de nós aqui crentes já sentimos aquele arrepio na igreja, na hora do louvor, às vezes Deus nos tocando, o Espírito Santo ministrando. Então, como eu ensinava na primeira aula, é um mistério que nós só vamos descobrir plenamente quando chegar no céu. Um Deus que se aparece ou se atua em 3 pessoas diferentes, como a gente bem explicou isso nas outras aulas, no batismo, na criação, enfim. Daqui mais um pouco eu vou falar sobre os atributos de Deus, sobre a personalidade de Deus, e talvez isso vai clarificar um pouco mais para você. Mas Deus, quando a gente diz que é uma pessoa, no sentido de que ele tem uma personalidade, de que ele tem atributos, alguns que são atributos presentes no ser humano e outros que são exclusivos dele. Deus tem todo o poder, o homem não tem. Deus é amor, Deus tem o amor. Esse atributo ele compartilhou conosco, porque em algumas coisas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e nós se parecemos com Deus em muitas coisas. Então quando nós falamos que é uma pessoa, não é uma pessoa de carne e osso como a gente está pensando, né, como ser humano na vida natural. Deus é espírito. Deus é espírito, ele não é dessa esfera onde os nossos olhos conseguem tanger, onde a gente consegue palpar algo. Deus é um ser espiritual. Então é uma coisa muito além do que cabe dentro da nossa cabeça. Mas deixa a aula andar um pouco mais, talvez ao longo das explicações que nós vamos trazendo aqui sobre essas figurações de Deus, atributos, características, tem os nomes redentivos de Deus, como Deus é chamado na própria Bíblia, e aí talvez isso vá te ajudar a responder mais precisamente aquilo que você está falando. Mas eu entendi a sua pergunta.
Vamos lá então, avançando por causa do nosso tempo, os atributos de Deus. Uma pergunta que muitas crianças fazem é: como é Deus? Do seu jeito simples, elas estão perguntando a respeito da natureza de Deus. E não se trata de uma pergunta sem nenhuma importância. Várias crianças já fizeram essa pergunta, mas às vezes nós mesmos nos pegamos fazendo essa pergunta, principalmente no início de uma caminhada, quando a gente passa a chegar na igreja sem conhecer tanto sobre a palavra. É normal que a gente tenha essas dúvidas. Como é Deus? Como é que Ele é? E não basta apenas falarmos o nome de alguém. Ah, Deus é Deus. Não. Precisamos conhecer suas características, ou seja, aquilo que o distingue dos demais seres. O que é Deus que faz Ele ser diferente das outras criaturas? Por exemplo, diferente de nós, diferente dos anjos, diferente do ser humano. Esse tópico, os atributos de Deus, vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Deus não pode ser medido ou pesado. Isso significa que Ele não é material como nós, como eu acabava de falar. Ele não se relaciona com os seres humanos por meio dos sentidos, como visão, audição. A sua natureza é espiritual. João capítulo 4, verso 23 e 24, fala sobre isso. Tá? Ele não está manifestado como os seres humanos nesses sentidos, como visão, audição, tato, mas Ele é Espírito. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Como eu disse e repito, a natureza de Deus é espiritual. Quando a Bíblia menciona, por exemplo, olhos, ouvidos ou mãos de Deus, Ele está, na verdade, usando estas comparações para que nós possamos entender. Tem lugares na Bíblia que você vai ouvir menções como se estivesse se tratando disso. Ah, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. A mão do Senhor não está encolhida que não possa te abençoar. Na verdade, são figuras de linguagem para nos ajudar na compreensão da palavra. Porque se não fosse isso, de fato é realmente tão diferente, tão superior a tudo que nós conhecemos, que se a palavra não fosse assim, nós não teríamos condições nem de sequer compreendê-la. Então essas figuras de linguagem, elas vêm para nos ajudar justamente nessa compreensão, a maneira como o Espírito, ou seja, o Espírito inspirou o escritor da palavra para que nós compreendêssemos. Todavia é importante entender que Deus não é matéria. Ele não tem uma mão física que está encolhida para não abençoar ou estendida para abençoar. Ele não tem um olho físico como o nosso, que uns é castanhos, outros azuis, outros olhos verdes, para que não possa enxergar todas as coisas. Isso é uma figura de linguagem, como nós aprendemos na língua portuguesa, uma maneira de tentar expressar aquilo que a Bíblia, na verdade, no original, estava tentando dizer. Quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não quer referir com isso semelhanças físicas, mas sim semelhanças espirituais. Amém? Próximo, por favor. A natureza invisível de Deus. Uma das grandes características revelada ao povo de Israel é sua invisibilidade. Essa única característica do Deus de Israel, por si só, já era revolucionária. Só isso aqui, irmão, já era um nó na cabeça do povo, principalmente dos egípcios, porque eles foram criados num conceito de religião, onde tudo tinha que ser palpável. Eu já falei isso para vocês, e quando as pragas do Egito vêm, cada uma delas vem para colocar em xeque uma dos deuses egípcios, ou talvez o top 10, os 10 deuses mais relevantes da religião egípcia na época. E justamente cada uma daquelas pragas foi combatendo aquilo. Então eles adoravam tudo quanto é coisa. O Nilo era um deus, as rãs eram deus, o sol era Deus. Então eles tinham que ver, eles tinham que enxergar, tinha que ser algo palpável para que eles pudessem de alguma forma adorar. E quando nós vemos
uma das características ou das evidências sobre Deus, que Ele é um Deus invisível, isso causava uma confusão na cabeça deles. Tanto é que quem assistiu a novelinha lá dos 10 Mandamentos, você vai perceber que nessa parte eles foram muito felizes em alguns momentos. Os egípcios questionavam a fé dos hebreus, dizendo assim: mas como assim, cara? Tu crê num Deus que você não vê? Que maluquice! O próprio faraó fala para Moisés: como assim, Moisés? Você vai deixar todos os nossos deuses para seguir aquele Deus sem rosto dos hebreus? Você está maluco, cara? Você foi criado aqui no palácio, você aprendeu tudo sobre a doutrina, sobre o ensino da religião egípcia. Como é que agora você vai negar tudo isso para se dedicar a esse Deus sem rosto, que ninguém sabe se ele existe? Essa característica de ser um Deus invisível era uma coisa bastante complicada para a compreensão de quem toda a vida teve a ideia de um Deus que pudesse tocar. Os deuses das nações vizinhas de Israel eram identificados por isso, por coisas visíveis e palpáveis. O povo geralmente pensava que somente um Deus que fosse tangível poderia ser eficaz em ajudar os seres humanos. O Salmo 115 é uma expressão dessa admiração dos povos pagãos contra a crença dos israelitas em um Deus invisível. Diz assim o salmista: por que diriam os gentios? Outras traduções diz: por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhante os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então era tipo dizendo assim: olha, por que as nações estão perguntando onde está o Deus de Israel? Por que as nações estão se questionando sobre se aqui há um Deus de verdade? Tem até trechos na Bíblia que diz: para que saiba que há Deus em Israel. E aí Deus ia lá e operava milagres grandiosos. Para as nações vizinhas, né, o pessoal que estavam na vizinhança de Israel, sempre questionava se realmente lá esse Deus, esse tal Deus hebreu, era realmente um Deus verdadeiro. E é importante frisar, eu sei que todos vocês já sabem disso, mas o Deus bíblico, ele não pode ser representado por esculturas ou pinturas ou qualquer outra imagem ou escultura, qualquer outra coisa nesse sentido. O Deus bíblico verdadeiro, ele não pode ser representado. Vamos fazer uma estátua de Deus, então vamos botar aqui no altar da igreja para que a gente possa ver esse Deus de fato. Ele não pode ser representado desta forma, porque ele está muito além disso tudo. Então nós não temos como pegar e colocar ele numa forma geométrica ou em alguma matéria que possa nem de longe representar qualquer percentual daquilo que realmente Deus é, porque Deus está muito além do que o homem pode imaginar. Portanto, tentar representar de qualquer forma seria um desrespeito à sua natureza. Quando Deus entregou os mandamentos a Moisés no Monte Sinai, o Senhor proibiu terminantemente o povo de possuir qualquer outro Deus, bem como que criar qualquer imagem dele. Isso está em Êxodo 20, tem aí? Não sei se tem Êxodo 20 aí. Não sei se foi o que eu falei, mas não está o versículo. Você pode abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, por favor, do 3 ao 6. O que diriam as nações, onde está o seu Deus? Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 6. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então é bíblico, está escrito, não fui eu que escrevi, foi Moisés. Então é isso que a palavra nos mostra. Deus é alguém que nós não podemos nem sequer ter noção de 1% daquilo que Ele é, se pudéssemos falar assim em percentual. Vamos avançando, tópico número 3, a natureza imutável de Deus. Nós falamos sobre a invisibilidade, ou seja, Ele é um Deus invisível. Estamos avançando nesses atributos, nessas características, e isso vai nos mostrando, e reforçando aquele conceito de quem é o Deus Pai. Nós estamos hoje focados, os holofotes estão sobre a figura da Trindade, Deus Pai. Então, a natureza imutável de Deus, a imutabilidade de Deus nos ensina que não se pode acrescentar nada a Ele, porque Deus já é perfeito. Sua natureza e atributos não mudam. Deus é imutável, e isso é uma característica própria de Deus. O homem não é assim. Você vende um carro para o camarada hoje, Léo, aí o cara aperta na tua mão, te dá um cheque, diz que está fechado o negócio. Na época do cheque aconteceu muito comigo isso. Aí no outro dia você ia depositar o cheque, aí o bom gerente do banco ligava: ei, o cheque está assustado. O que era isso? Era uma contra-ordem do dono do cheque dizendo: não quero mais não, o negócio está desfeito. Então hoje, e sempre foi assim, mas está piorando, o ser humano não tem palavra. Ele promete uma coisa, diz que vai fazer, depois não faz, diz que vai subir, não sobe, diz que vai descer, não desce, diz que vai cumprir tal acordo e não cumpre. Mas Deus, Ele é imutável. Ele não vai mudar por causa de nada, para agradar ninguém, para satisfazer a vontade de ninguém, para dar um jeitinho para alguém. Deus não muda a sua posição, principalmente relacionado, eu estou então mais focado falando de princípios. Ora, Deus estabeleceu princípios. Princípios, sempre que você ouvir essa palavra, você imagine pilares. Olha esse prédio aqui, ó. Esses são os pilares, ó. Aqui é um pilar, tem vários pilares. Esses pilares, eles não podem mudar, porque se Deus começa a mudar pilar de lugar, corre o risco do prédio todo desabar na cabeça de todos nós. Por isso esse conceito de imutabilidade, ou seja, Deus ser imutável, é muito importante. Deus ser assim, porque é algo digno de confiança. Isso gera em nós uma possibilidade de dizer assim: eu confio em Deus, mesmo que eu não esteja entendendo nada, eu sei que Ele é imutável, Ele prometeu, tem princípios, tem pilares que sustentam, que governam a sua maneira de ser e de agir, e uma hora essa situação vai mudar, porque Ele é Deus e ponto, Ele é imutável, Ele não vai falhar, Ele não vai chegar atrasado, Ele não vai deixar de honrar os seus compromissos como os seres humanos fazem, porque Ele é um Deus imutável. O Senhor sente e age sempre em coerência com a sua natureza e caráter imutáveis. Deus não está sujeito a variações. Sua resposta ao questionamento de Moisés, ele disse assim: eu sou o que sou. Moisés e Arão perguntaram assim: mas Deus, o que eu vou falar para o faraó? Faraó é o cara mais importante do universo, é a nação mais poderosa da terra, tem o exército mais poderoso. O que eu vou dizer para o cara? Eu vou chegar lá e dizer para ele: ei, me libera todos os seus escravos, que eles têm que ir embora para adorar no deserto. Que maluquice é essa? O cara não vai deixar o povo ir. O que eu digo para ele? Eu vou dizer que quem eu estou indo a mando de quem? Eu vou indo em nome de quem? E Deus responde para Moisés: diga que o eu sou te enviou. O grande eu sou mandou vocês. Você está indo em nome do grande eu sou, Moisés. E ponto, acabou. É Ele que está te enviando. Essa referência está em Êxodo. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, e é isso que você dirá aos israelitas: eu sou que enviou a vocês. Amém? Amém. Esta imutabilidade não significa imobilidade, não significa que nós servimos um Deus engessado.
A Bíblia mostra que o nosso Deus é um Deus de ação. E essa imutabilidade implica numa impossibilidade de arrependimento, dizendo sobre o Senhor ser imutável em suas promessas, sobre Deus ser imutável na sua benignidade, sobre Deus ser imutável na sua justiça, sobre Deus ser imutável no seu amor. Olha, está cheio de versículo aí. Volta lá, vamos ler a Bíblia, irmão. Imutável em suas promessas, segundo aos Coríntios 1:20. Pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim, e por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Então, Deus é imutável nas suas promessas. Próximo, em sua benignidade, ou seja, na sua bondade. Isaías 54:10 diz: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão. A palavra ali, fidelidade, pode ser também traduzida para benignidade em outras traduções. Está dizendo assim, ó, mesmo que os montes chacoalhem, mesmo que a terra balance, na tradução minha da linguagem de Deus, mesmo que caia canivete, mesmo que o mundo despenque, ainda assim eu vou continuar amando vocês. Parafraseando, é isso que o texto está dizendo. O meu amor vai continuar alcançando vocês, a minha bondade vai continuar alcançando a sua casa. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Próximo. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Deus é justo e pronto. Não é um juiz que começa no começo de carreira julgando as leis, bacana, cumprindo o código não sei das quantas, o código civil, o código fulano de tal, mas quando o juiz vai ficando velho, tem alguns aí por aí pelo Brasil, né? Não sei se você já ouviu falar que alguns se vendem por 50 mil, por 100 mil, às vezes por um Pix um pouquinho mais de 500 mil, para dar uma sentença favorável a A e em descrédito para B. Esses são os juízes terrenos, mas esse juiz, ele é imutável. Não há nada que a pessoa possa oferecer para Deus que vai fazer dizer, vou mudar de ideia. Tem algumas regras de exceção, que nós vamos já falar daqui a pouco, mas no sentido de ser corrompido, uma mudança de justiça por um corrompimento, ou seja, Deus pecando, agindo para favorecer A ou B, não. Deus, ele é justo e imutável, e isso nunca vai ser transformado. Ele continua sendo justo para sempre. Próximo. Esse texto tem um contexto longo, eu não vou conseguir ler. Pode passar. Volta um pouquinho que a irmã quer tirar uma foto. Gênesis 18:25. Não é possível que ele se torne menos ou mais justo, menos ou mais misericordioso, menos ou mais fiel, menos ou mais amoroso do que de fato ele já é. Deus é imutável, imutável em suas promessas. Uma vez que ele prometeu algo, Deus não é homem para que mude de opinião. Mas é importante fazer uma consideração, e eu quero abrir um parênteses para conversar e explicar para você uma coisa. Porque apesar desse ser mesmo, esse atributo de Deus, e a gente falar assim, olha, Deus é imutável, em todos esses aspectos que a gente acabou de falar, em sua justiça, em seu amor e tal, na sua benignidade, na sua fidelidade, Deus é Deus e pronto, Ele não muda, Ele não é como o homem, mentiroso, tudo bem, mas às vezes parece que Deus muda de ideia, ou como eu disse, ele é imutável, mas Ele não está engessado, de acordo com alguma circunstância, a sua sentença de juiz muda. Quando, por exemplo, dizemos que Deus é imutável nos seus propósitos, podemos ficar perplexos diante de passagens bíblicas que Deus disse que julgaria o seu povo, mas depois, por causa de orações ou do arrependimento do povo, ou por causa de ambas as coisas, Deus cedeu ou não trouxe juízo como disse que faria. Entre os 3 exemplos que eu quero comentar com você, não para trazer dúvida, mas nós estamos estudando teologia, e a teologia tem que estudar todas as coisas, e aí você pensa, estuda, lê depois, e aí nós vamos aprendendo. Então, olha aqui, ó, primeiro conceito base:
Deus é imutável. Mas eu quero, por exemplo, te falar o exemplo ali do recuo depois da ameaça de juízo não bem sucedida com relação à intervenção de Moisés. Porque Deus disse: eu vou destruir esse povo. Deus falou: esse povo é obstinado, esse povo só me dá dor de cabeça. Estou parafraseando. E esse povo está agindo assim, assim, assado. E Moisés entra na frente na situação. Lembra dessa passagem? Moisés entra e diz assim: Deus, você não pode fazer isso. Se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Se o Senhor for destruir eles, era tipo assim: se eu for matar eles, mata eu também. Moisés botou o peito na frente. Deus está com a arma apontada, dizendo: eu vou matar esse povo. Moisés entra na frente. Se o Senhor for matar ele, é tipo aquele ditado que a gente fala: só se for por cima do meu cadáver. Pensa num cara doido. Moisés, ele peitou a Deus por causa do povo. E Deus estava decidido a fazer isso. Mas por causa dessa intervenção de Moisés, Deus muda de ideia. Deus muda de ideia. Tem o fato também do acréscimo de 15 anos à vida de Ezequiel, né? O fato de Deus ter de alguma forma mudado, recuado, e o cara depois vive mais 15 anos. E também o fato de Deus ter voltado atrás na decisão de julgar Nínive diante do arrependimento do povo. Não são casos em que os propósitos de Deus efetivamente mudaram. Há também outras passagens que se diz Deus estar arrependido de ter realizado uma ação anterior. Então a gente fica assim: mas como? Deus é imutável, mas Deus ficou arrependido. Pensamos, por exemplo, ali no tempo antes do dilúvio, em que diz que o Senhor se arrependeu de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Ou quando Deus disse que se arrependeu de ter colocado Samuel como rei de Israel. Então são coisas que nos levam a pensar: poxa, Deus é um ser imutável nos seus pilares, nos seus princípios. Quantos estão comigo entendendo? Diga amém. Amém. Mas às vezes, todavia, contudo, entretanto, dependendo da circunstância, o juízo, ou seja, a sentença do juiz é diferente dependendo do que aconteceu na circunstância do processo. E agora parece que eu estou falando igual advogado. Porque no caso de Nínive, por exemplo, Deus disse para o cara ir lá: vai lá e fala com os ninivitas. Era para o Jonas ir, ele foge, vai para a barriga do grande peixe, toda a história que você já conhece, desde a salinha das crianças. Bom, mas Deus deu 40 dias. Então, na Bíblia não está claro dizendo assim: olha, se eles aceitarem a minha correção, meu puxão de orelha, não haverá juízo, não haverá destruição. Isso não está claramente escrito assim na Bíblia. Mas subentende-se que Deus estava dando uma chance. Sim ou não? Deus falou para o cara ir pregar. O escolhido ali da bola da vez era Jonas. Ele vai lá então. E tinha 40 dias para o povo, para ele pregar, para ele peregrinar, falar lá na cidade: ei, moçada, é o seguinte, ó, vocês estão vivendo de um jeito errado. E tem um tempo de chance para vocês mudarem. Se vocês não mudarem, o negócio vai ficar feio para o lado de vocês. Ali a sentença poderia ser A ou B. Poderia ser juízo e destruição, ou poderia Deus trazer perdão e misericórdia. Dependia então da escolha que o ser humano vai fazer. Então você percebe que a imutabilidade de Deus está nos seus princípios, nos pilares. Mas quando se diz respeito às coisas que se manifestam na terra, existe muito do livre-arbítrio do homem, existe muito da questão da oração. E isso mexeu demais com o meu coração quando eu preparava essa palavra, dizendo assim: o quanto a oração é importante, o quanto a oração na vida do crente é importante. Porque, por exemplo, o que fez aquele povo não morrer, no caso de Moisés, foi uma oração de Moisés. Os caras interviram, disse não. E às vezes com uma oração a gente consegue mudar ou mover o ambiente espiritual. E nós pensamos assim: ah não vou orar. Quantas vezes eu já pensei? Às vezes eu já pensei assim: ah, Deus está muito ocupado demais para ouvir a minha oração. Uma coisa tão boba, tão simples, para que eu vou orar por isso? Mas a oração, irmão, é a chave do sucesso. Porque através da oração nós podemos mudar as sentenças espirituais. Nós podemos trazer à existência aquilo que não existe. Aí já entra no âmbito da fé, daquilo que nós cremos. Mas Deus continua sendo imutável nos seus princípios. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz. Tudo isso que nós estamos vendo aqui.
Então é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente se pega perguntando, poxa, então será que os propósitos de Deus mudaram no meio do caminho? Que história é essa? Todos esses exemplos que eu falei devem ser entendidos como expressões verdadeiras da atitude ou da intenção vigente de Deus diante de uma situação como ela acabou existindo naquele momento. Se a situação mudar, então é claro que a atitude ou a expressão divina também mudará. Isso só quer dizer que Deus reage de modos diversos a situações diferentes. A possibilidade de que Deus sustasse o juízo, tá? Isso que eu já falei, de Nínive, muito bem. Uma vez que o povo se arrependeu, mudou de situação, Deus reagiu de forma diferente àquilo que eu falei ali. Um comentário sobre o caso de Ezequias. No caso de Ezequias e da intercessão de Moisés são semelhantes, mas nesse caso a mudança significativa foi sobre a oração, como eu falava. Deus havia dito que enviaria o juízo e era uma declaração verdadeira, desde que a situação permanecesse a mesma. Mas depois que a situação mudou e teve a oração, que alguém orou fervorosamente, as coisas mudaram. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos seguindo. Nós vamos atrasar alguns minutinhos para o nosso lanche, porque a nossa aula começou 15 minutos atrasados, e aí eu vou precisar desses 15 minutos, vai para a marcha 5h15. Atributos não comunicáveis. Atributos de Deus não comunicáveis. Tópico A eternidade de Deus. Deus é eterno, Ele não teve princípio e nunca terá fim. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Tudo o que fazemos como seres humanos, nós estamos acostumados com data. Qual foi sua data de nascimento? Qual a data de nascimento da sua filha? E tal, quando foi que tu comprou teu carro? Quando foi que tu casou? Então nós somos criados nesse contexto de calendário, de relógio, de tempo, de eras, de data. O ano tal foi quando minha mãe nasceu, o ano tal foi quando meu bisavô morreu. Enfim, mas Deus, Ele não teve princípio e nem terá fim. Ele é um ser atemporal. A palavra eternidade, eu também já disse isso para vocês algumas vezes. A palavra eternidade, uma das suas características ou significados é a ausência de tempo. Deus é eterno. E isso é um princípio, uma característica não comunicável de Deus. O tempo, ele então marca o início da existência da criatura, mas Deus não teve início, e isso não pode ser aplicado para Ele. Começou é uma palavra que se refere ao tempo, e não tem qualquer significado pessoal, quando nós vamos falar sobre o nosso Deus Altíssimo. Quando estudamos, por exemplo, história, lemos sobre certas situações que aconteceram no passado, talvez até um passado muito distante. Mesmo assim nós vamos ter lá uma data, dizendo, olha, isso aqui começou em tal momento, esse evento ocorreu em tal momento, mas em tal século isso aconteceu e se passou. Mas no que diz respeito a Deus, Ele não tem como se marcar uma data para início de sua existência. Ainda que pensássemos em números grandes, como bilhões e trilhões, não acharíamos o ponto em que Deus começou a existir. Amém? Amém. O pessoal vai falar dos dinossauros. Esses fósseis aqui de dinossauro tem não sei quantos milhões de anos, não sei das quantas. Deus é antes disso. Quando tudo foi pensar em começar a existir, Deus já estava lá. Mas meu Deus, como é isso? Quando chegar no céu, anota aí. Você tem que ter uma agenda, irmão. Perguntas para fazer para Deus quando chegar no céu. Tem umas perguntas que não tem resposta. Quando tu chegar lá, vai com seu caderninho, muito humildemente. Deus, com licença, posso já começar a fazer minhas perguntas? Aí vai te responder tudinho. Deus é assim, é um ser atemporal. Não podemos atingir o momento em que não havia Deus, pelo simples fato de que esse instante nunca existiu. Porque tem gente que fica se perguntando, mas e aí Deus se autocriou, depois veio o dinossauro veio antes. Tem uma série de linhas teológicas que vão falar sobre isso, sobre aquilo. Um dia desse, no culto de domingo, o pastor Bruno estava pegando sobre isso. Aí ele perguntou para os irmãos, os dinossauros existiram? Aí uns 3, 4 só levantaram a mão.
Aí ele pergunta e dá um chacalhão de novo. E você acredita no dinossauro ou não acredita? Não tem uma pregação do pastor Bruno, não tem um desse? Ele já falou um pouco sobre isso. E ele também vai falar sobre escatologia mais para frente. Eu não vou me meter nisso porque esse assunto é difícil. Mas, queridos, Deus, ele existe antes de tudo pudesse pensar em existir. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nunca teve um início e nunca terá fim, como eu já falei. A Bíblia, inclusive, vai dizer: de eternidade a eternidade, tu é Deus. Ora, se a eternidade é a ausência de tempo, a Bíblia vai usar essa redundância, repetindo dessa forma, para dizer de eternidade a eternidade. Quer dizer, é uma coisa que não tem como você nem explicar. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus, ele é assim. Glória a Deus. Próximo, a onipotência, né? Já está no próximo? Você está ligeiro, hein, cara? Poxa. Onipotência de Deus. Esse atributo é um dos mais conhecidos, porque fala justamente sobre Deus ter todo o poder. É um dos que a gente mais costuma ouvir falar, quando a gente pergunta assim: irmão, fale para mim um atributo de Deus. Um dos que as pessoas, a maioria delas vai talvez lembrar ou comentar, seria esse. É a onipotência de Deus. Uma característica muito importante, mostrada nas Escrituras, essa capacidade de Deus de fazer qualquer coisa. Há alguma coisa difícil para Deus? Se alguém chega e pergunta para você: o que é difícil para você fazer? Talvez você fale uma lista de coisas. Para mim é difícil escalar uma montanha cheia de gelo lá no Himalaia. Jamais na vida eu conseguiria fazer isso. Para mim é difícil fazer tal coisa. Para mim é difícil subir num prédio muito alto, que eu morro de medo de altura. E a Bíblia vai perguntar isso: será que tem alguma coisa difícil para Deus? Já que Ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder, será que tem alguma coisa que limita Ele? Deus não é limitado a nada no universo nem fora dele, a não ser por Ele mesmo. Deus é quem fez tudo existir e é quem faz tudo funcionar. Amém? Amém. Próximo. Pode voltar lá. Pode voltar lá, né? Na onipotência ainda. Em sua visão, João, autor de Apocalipse, ouviu como se fosse a voz de uma grande multidão, e uma voz de muitas águas, e a voz de poderosos trovões ressoando através do universo, e o que a voz proclamava era a soberania e onipotência de Deus, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor onipotente. O termo onipotência é oriundo do latim omni, que significa tudo, e potentia, que quer dizer poder. Logo, onipotência significa todo poder. Nenhum outro ser no céu ou na terra poderia abrir o mar vermelho, por exemplo. Nenhum outro ser na terra poderia fazer o sol parar. Não existe um outro ser que poderia fazer isso e tantas outras coisas magníficas que nós vemos relatos na palavra. A Bíblia declara que os anjos são seres muito poderosos, conseguem realizar coisas muito mais do que os seres humanos. Mesmo assim, anjos não são onipotentes. Amém ou não? Amém. Os homens têm os seus poderes limitados, às vezes poder de influência. A gente diz assim: aquele general é poderoso, aquele presidente é poderoso. Nesse nível de poder que a gente imagina. Aí tem os anjos. E o próprio diabo tem poder. O missionário Paulo César, quando deu o seminário, falou: olha, não ignore o seu adversário, porque ele é um ser que tem poder. Ele não é onipotente como todo poderoso, como Deus, mas ele tem os seus poderes. Ele era o chefe, querubim da guarda, ungida lá de Deus. Ele era o cara que tinha uma certa influência, uma posição. E hoje, apesar de ser um anjo caído, ele continua sendo alguém que tem poder. Agora, onipotente é somente o Deus Todo-Poderoso. Outro nome que aparece com muita ênfase no Antigo Testamento, quando vai se referir a Deus, é El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. Esse é o cara. Roberto Carlos com essa moagem aí: esse cara sou eu. Não é nada, é um Zé Mané. As formigas vão comer ele igualzinho como todo mundo quando ele for para lá, para baixo de Sete Paulo. Agora o cara, o Todo-Poderoso,
É ele, esse é o cara. Roberto Carlos não é nada não, né? O Todo-Poderoso. Então El Shaddai significa isso, o Todo-Poderoso. Essa referência inclusive está em Gênesis, em alguns outros vários lugares aparece. Quando vai se falar do nome de Deus, usa-se El Shaddai. No livro de Apocalipse também, quando ele vai se apresentar, ele vai dizer... Tem próximo, pastor, antes de ir para a onisciência? Isso. No livro de Apocalipse, Deus se apresenta assim para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Desde Gênesis a Apocalipse você pode encontrar a palavra El Shaddai no original, né, da Bíblia escrita. O próximo ali é a onisciência. Eu quero dar alguns minutinhos para você ter o seu intervalo, o seu lanche, rapidamente ir ao banheiro, tomar uma água. A nossa querida secretária com a nossa escola maravilhosa preparou um lanche para vocês. Tem salgado com carré de cordeiro ao molho não sei das quantas, e também tem catupiry com... É brincadeira, gente, é algo simples, preparado com muito amor. Tem Coca Zero aí, né, irmã? Amém. Aleluia. Coca Zero não engorda. 10 minutinhos, tá? Segundo a orientação da nossa coordenação, 10 minutinhos de intervalo. Vamos lá, tá uma benção, já que a gente continua de novo.